Agora vamos de TNT Esporte com uma discussão boa sobre a rigorosidade da arbitragem. Eles aqui eu acho que não entenderam, mas assim, o Felipe ele fala com relação a todos os jogos. Porque no jogo do Flamengo eu acredito que não teve nenhum ali que seria suspeito, vamos dizer assim. Eu acredito que o vermelho do Danilo tá certo, o vermelho do Olacian também tá certo. Os jogadores mais experientes deveriam chegar ali no Olacian e dar uma nele, mas o campeonato continua. Tem rodada bastante até lá. Tem um confronto direto, tá? Ainda estamos na ponta ali também, beleza? Créditos abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho e chega com like porque me ajuda demais. Vamos para análise, comentários, entrevista. Bahia e Flamengo, porque o Bahia venceu o Flamengo com o resultado do Palmeiras, novo líder do campeonato. E aí, obviamente, quando se fala de Flamengo tem uma repercussão muito grande também. E também tivemos, entre aspas, polêmica de arbitragem. Não sei se é polêmica de arbitragem, enfim. Mas, já para entrar um pouquinho nesse contexto de jogo... Não teve polêmica nenhuma. Porque assim, obviamente, o jogo ele acaba sendo condicionado pela expulsão do Danilo com 13 minutos. Fica muito difícil jogar contra o Bahia. Tava cheio de desfalques. O Bahia tem um elenco interessante, cara. Peças que entraram aí foram bem também. E aí tem a expulsão do Danilo com 13 minutos. Já entramos de novo, cara. Expulsão justa, assim, foi, entre aspas, embora tenha muita experiência, mas foi menino, garoteou o nosso Danilo? A expulsão acho que não tem nenhum questionamento, né? Levantou o pé ali, você assume o risco, se pegar na cabeça, um abraço. Se pega no peito, no braço, é amarelo. Pegou na cabeça, hoje o que está pactuado é que você bater com o pé na cabeça do coleguinha é vermelho. Então, é um absurdo o Danilo entrar numa bola desse jeito, né? Então, é o ponto. Um jogador experiente, um jogador rodado, um jogador de Copas do Mundo e tudo. Você entrar nessa bola, você pode correr o risco, e ele correu e foi expulso corretamente. Porque assim, o torcedor do Flamengo pensa, não era nem pra ele estar jogando, porque ele tava substituindo o Léo Pereira, né? Isso. E aí quando ele entra, ele vai lá e faz isso. Não tô falando que ele fez sacanagem, né? Não, mas claro, tem que se é uma ligar. decisão ruim. Não, uma decisão horrível, assim, ainda mais pro Danilo, né? Carreira que tem, tempo de campo que tem, um cara muito consolidado, experiente. Não dá pra ele correr um risco desse jeito. Não dá, ele condicionou o jogo inteiro. É irresponsabilidade o cara fazer um negócio desse. Não pode, é uma decisão muito equivocada. Óbvio que ele não fez sacanagem e tal. Sim. A expulsão, acho que... É isso, passa muito por isso que o Vez falou, assim, ele corre o risco quando ele levanta a perna lá no alto. Mas ele não pode fazer isso. Ele acabou com o jogo do Flamengo. E ainda em cima disso, Renatinho, tinha alguma coisa pra ser feito diferente do Flamengo? Ou assim, meio que, velho, temos que tentar alguma coisa? Cara, eu achei de verdade que o Flamengo até segurou bem, assim, reagiu bem às mudanças e tal. Eu acho que mesmo com a menos não foi um jogo trágico do Flamengo, não. Mas é o Bahia, fora de casa. O Bahia é quinto colocado agora, né? Nesse momento, quinto né? ganhou uma Vai posição. perder um jogo dentro de casa que foi pro Cruzeiro. E eu vou te falar, mesmo com a menos, o Flamengo criou algumas situações ali que poderia ter escolhido melhor na frente. Não achei que foi catastrófico, não. Eu só acho que... Não sei se... Eu acho que o Flamengo tá dando uma oscilada maior do que eu imaginava, assim, nesse momento só. Não sei se é uma questão física também... O time deixando de pressionar a bola em alguns momentos e tal, mas assim, em termos de comportamento com a menos, acho que o Flamengo até, diante das circunstâncias, fez um jogo bem digno, assim, que poderia, você traz 1-1, por exemplo, com a menos, acho que seria um resultado até melhor, mas... Você tem uma bola ali que seria muito importante do Samuel Lino, né? Acho que essa derrota do Flamengo se resume em 3 pontos pra mim. Uma irresponsabilidade de um cara extremamente experiente, que eu gosto muito, por exemplo, que é o Danilo, e que não pode correr o risco de levantar o pé lá em cima. O Samuel Lino, que tem uma oportunidade cara a cara com o goleiro, acontece de perder um gol desse. Acontece, mas não pode. Acontece, mas não pode. Não pode. Ele tem que fazer esse gol. A bola do Arrascaeta é um espetáculo. Se eu não me engano, acho que é o próximo lance. Ele não pode fazer. É isso aí. Ele foi contratado para momentos como esse, ele conseguir resolver. E a terceira é que o Olacian acaba com qualquer chance do Flamengo em outra irresponsabilidade absurda de um moleque muito novo e que tem passado do tom no que prejudica o futebol dele. Eu não tô nem aí se ele vai provocar os caras e tal, acho que isso faz parte da personalidade de cada um. Eu acho que o que não dá é pra ele prejudicar o time por conta disso.
E foi o que aconteceu. E aí, Vesse, nós fazíamos o arquibancada, inclusive acho que no finalzinho até tem uma bola que o Léo Ortiz se estica, né? Quase consegue um empatezinho aos 40 11 e contra tantos. 9 ficou mais perigoso. Seria um empate então. com 2 a menos, né? Ficou mais perigoso. Sim, acho que o Bahia... Acho que tem muito desfalque, o time está muito desgastado, é o time que mais entrou em campo no Brasil no ano e tudo. Mas acho que o Bahia correu alguns riscos desnecessários no jogo ontem, né? Até pelo cenário ali, o Bahia poderia ou deveria ter matado o jogo antes. Mas acho que é isso, assim. Acho que o Flamengo é um time, a gente tem batido nessa tecla aqui, é um time que depende demais de controlar o jogo para fazer o seu jogo funcionar. A partir do momento que você tem um jogador expulso logo no começo, contra um time que tem uma ótima posse de bola, né? Era o jogo do primeiro contra o quarto em mais posse de bola no Brasileirão. Então, o Flamengo ia ter uma disputa no 11 contra 11, ia ter uma disputa de posse de bola ali, quem ia ficar mais com a bola. Já ia ser natural isso. Quando você fica com a menos, o Bahia teve mais o controle, especialmente no primeiro tempo, deu quase 60-40 de posse de bola, e isso incomoda o Flamengo. O Flamengo não é um time confortável. No que a gente falou lá acho que isso é a grande diferença de Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que compete muito mais do que o Flamengo. O Palmeiras é um time que, quando as coisas não estão funcionando, ele tem a capacidade de ficar vivo muito maior do que a do Flamengo. A chance do Palmeiras ganhar jogando mal é muito maior do que o Flamengo ganhar jogando mal. Ou o Palmeiras ganhar com um a menos e tudo, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que faz parte do DNA desse time do Flamengo. É um time muito técnico, é um time que depende muito de estar controlando. Ontem, com a expulsão, não conseguiu controlar e passou o jogo todo ali. Acho que até diante desse cenário todo, como disse o Renato, não foi uma partida trágica do Flamengo, não. Porque o Flamengo segurou bem, o Bahia não teve tantas chances assim. Tem a chance abatida do Everton Ribeiro ali de fora, mais uma chance do Kaique no segundo tempo e o gol. E o gol ainda sai... O gol e o gol anulado, que já era um cenário de jogo do Flamengo tentar alguma coisa e ia tomar a bola nas costas mesmo. Então acho que é isso, mas passa muito por essa expulsão, né? Uma expulsão de um jogador. Se é o Cleiton, que é o zagueiro que entrou depois fazendo isso, você entende mais, um garoto, pouca rodagem. O Danilo levantar a perna ali não tem como, né? Vamos escutar agora o Felipe Luiz falando sobre a arbitragem ser muito rigorosa, né? Porque a gente, quando fala sobre o Palmeiras, ele talvez tenha maior capacidade aí para competir nas adversidades, né? E aí muitos torcedores falam, será que de fato o Flamengo deveria falar mais em campo, ser mais enérgico em campo? Tem essa relação com a arbitragem? Vamos escutar o Felipe Luiz. Bom, eu sinceramente não é o meu trabalho, esse é o trabalho de vocês, né? Eu vejo um rigor muito, muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo, não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar esses aspectos de erros defensivos, tenho que trabalhar o mental dos jogadores para que eles não me deixem expulso e deixem o time com 2 a menos. Esse é o meu papel. Então, é onde eu tenho que focar. Eu adoro sentar aqui e falar com vocês de futebol, falar tática, falar o que eu acertei, o que eu errei, e falar tudo, e falar dos árbitros cansa. E eu espero que se fale do que está acontecendo, se fale realmente, que vocês façam um eco dessa diferença que está acontecendo de respeito no Campeonato Brasileiro. E o meu trabalho eu tenho que focar no que está ao meu alcance. Mas eu espero que vocês sim façam o trabalho de vocês. Vocês concordam com o Felipe Luiz? Estão sendo muito rigorosos os árbitros com o Flamengo? E se sim, por que está acontecendo? Ontem não tem o que questionar. Não estou entendendo o que ele quer dizer, né? Nos últimos tempos, marcações contra o Flamengo, essa expulsão acho que para mim é inquestionável. A do Wallace o pênalti, a do Wallace, na verdade, do Wallace foi errada, né? O Wallace era para ter se tomado vermelho direto, né?
É que o VAR não quis intervir, porque também o jogo já estava ali e ia causar um tumulto. Mas o correto no Wallace é o árbitro o VAR chamar o árbitro e falar, ó, anula o cartão amarelo e dá vermelho direto. É isso. Porque tem diferença, tá? Tem. No caso tem diferença. Ele já tinha o amarelo, ele poderia acumular, né? Então, enfim, o Wallace era para ter sido expulso direto. Ele quis dar uma cotovelada, não pegou em cheio, ainda bem que se pega em cheio, leva o rapaz para um cirurgião plástico. Que nem o Vanderlei Silva. Não. Aí acontece uma se ele vai falar assim, mas não pegou em cheio. Beleza, se pega em cheio é cirurgião plástico. É Dr. Ray, né? É, cirurgião plástico se ele pega em cheio. Então, eu não sei. O pênalti do Ayrton Lucas é pênalti contra o Grêmio, né? Pênalti do Ayrton Lucas contra o... Você pode até discutir num outro fórum se esse pênalti faz bem pro futebol. Sim. Mas pro que hoje tá mal combinado, é pênalti. Então, assim, a não ser que ele estivesse falando do pênalti pro São Paulo. Se ele tá se referindo ao pênalti pro São Paulo, beleza, aí ele tem razão. Se ele estiver se referindo à arbitragem da Conmebol no jogo de ida pro Estudiantes... Ou isso. Né? Aquilo ali... Pode ser, beleza. Eu vou te falar, beleza. O lance do Alan no Tapia, pra mim o que aconteceu do Plata, que sofreu o pênalti e foi expulso, é o mesmo nível pra mim, assim, de bizarrice. Então é isso que eu tô falando. Então, mas essas últimas decisões não vejo, não. Ontem a expulsão do Danilo pra mim é inquestionável. Acho que não tem. Natural do cara ir na coletiva também. Jogou o jogo inteiro com a menos e tal. Pressãozinha básica. Você nunca reclama pelo que foi, né? Agora, é sempre pro próximo. Em relação ao que foi... É o famoso... Beleza, já tomei aqui, vamos torcer pra que de novo, na dúvida... Dá pra nós. Vem pro meu lado. É porque a expulsão do Danilo, pra mim, não tem dúvida, né? Pode ver que o árbitro já chega com a mão no vermelho. Inclusive o Bandeira, na hora do lance, ele já deve ter falado. Se eu quiser... Ele deve ter falado, né? Ele deve ter falado assim, ele deve ter falado, pegou na cabeça. Ele deve ter falado alguma coisa no sentido de pegou na cabeça. Assim, mas como não ficou tão claro assim os lances, ou pelo menos aquilo que o Felipe Luiz quis dizer, na minha interpretação eu posso entender que foi, os caras lá no Morumbi não marcaram o pênalti, aqui vai expulsar o Danilo. Essa questão de ser rigoroso. É que são coisas completamente separadas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, eu sei, mas assim, em vez de ter um, ficar esse é o ponto. São coisas separadas. Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, lá no Morumbi os caras conseguiram... Sendo que o Bahia não tem nada por isso, né? A disputa do Bahia é outra, a disputa do Bahia é vaga de Libertadores. Não, eu vou errar, porque o Abel bate Abel errou. Mas você entendeu que abre margem pra eu pensar dessa maneira. Não, aí... Você acha que ele pode ter reclamado do combo? Cadê o potinho, você trouxe? Você acha que ele pode ter reclamado do combo? Mas eu acho que é isso. Isso daí Isso daí é pressão. Isso é pressão pro jogo seguinte. Isso é pressão pro jogo seguinte. Agora, normalzaço. sobre pressão, então, não tem nada demais do Felipe Luiz, mas e a do Boto? Vamos ver? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Cadê? Roda aí. Posição sobre o favorecimento pro Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem, não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Não basta dizer, erramos aqui, mas erram sempre e não se passa mais nada. A gente viu uma notícia aqui que o presidente da CBF admitiu ao presidente do São Paulo que houve erro de arbitragem hoje. Vale pouco, não é? Vale pouco. Fazia o 3-0, não é? Fazia o 3-0, muito dificilmente eles dariam a volta ao jogo. E vale muito pouco. Tem que haver medidas. Os árbitros também, quando erram, têm que ser castigados. Não é só os jogadores, não é só os treinadores que são castigados pelo seu emprego quando erram muito. São os árbitros que também têm que ser castigados. Tá, pessoal? Obrigado. Também pretende entrar com alguma coisa oficial na CBF? Não, vamos conversar sobre isso, vamos ver o que é que podemos fazer mais. Nós tentamos um caminho de que o futebol brasileiro melhore, que tenha mais credibilidade,
que as pessoas na Europa queiram ver um espetáculo, porque se joga bem futebol ali dentro. Nada contra o Bahia, jogou muito bem, porque se joga bem, agora contra o Cruzeiro também foi um excelente jogo de futebol. Só que depois, quando se vê estas coisas, isto tira toda a credibilidade a um campeonato que, como eu já disse, poderia ser um dos mais competitivos do mundo. Tá? Vá, pessoal. Então não vale mais nada, né, o Campeonato Brasileiro? Não, pra mim é o campeonato mais competitivo do mundo. Tá manchado, Tem né? campeonato O que ele falou, o Palmeiras, por exemplo, falou no ano que foi bicampeão brasileiro. É isso. O João Martins foi pra entrevista e falou: Falou que tinha há um complô para não deixar, há um sistema para não deixar o Palmeiras E ser ele tinha que bicampeão provar. brasileiro. E não provou e não aconteceu nada. Assim como o Filipão falou a mesma coisa, como o Textor falou a mesma coisa, como o Gabigol já falou alguma coisa. Ele nunca mais falou de arbitragem. Exatamente. O Textor falou que tinha corrupção, que tinha um sistema que, aliás, não, naquele mesmo aliás, ano, eu tinha esquecido, não deu mais nada isso aí, né? No O cara ano, falou de, tudo no que ano de falou. 23, no ano de 23, falaram essas coisas. O João Martins, Sim. o Anderson Barros, o Filipão, o Hulk, o Gabigol, o Marcos Braz, todos esses falaram isso. O campeonato tá combinado, o Textor, o Bruno Lage, todos esses falaram. Todos esses falaram. Então, assim, isso daí já é uma coisa que já virou coisa. Amanhã o Flamengo vai ser beneficiado numa decisão de arbitragem, aí o Palmeiras vai dizer, olha, tá aí, ó. Então, assim, é isso. Isso tem que ter punição. O cara falar um negócio desse, colocar a credibilidade da competição em jogo, tem que ter punição. Só que ninguém é punido, fica tudo por isso mesmo. É todo mundo que faz, todo mundo que é prejudicado. Isso daí tá muito a questão do preventivo. O cara fala assim, ó, eu fui prejudicado hoje, já aceitei. Ou o outro foi beneficiado, eu tô querendo que na próxima seja meu favor. Eu não gosto desse papo de queremos um futebol brasileiro melhor, não, mano. Cada um quer ganhar o seu. Cada um quer o melhor pra você. A grande prova disso é o que acirra mais a rivalidade Palmeiras e Flamengo, que já há muito tempo já é forte. A Leila, apesar de vários clubes terem assinado e terem ido contra o que o Flamengo lá, o negócio de ter travado as contas, o Palmeiras foi o único, através da sua presidente, que veio a público e foi dentro do Flamengo. Então, assim, tem mais coisa aí nessa sopa aí. Não é a sopa, tem legume. E é uma coisa é uma coisa objetiva, né? Sim. Cabe agora, na justiça, provar quem tem razão. Se é o Flamengo, que diz que a Libra aprovou a divisão sem autorização dele, ou a Libra que diz que o Flamengo aceitou. Isso daí era uma coisa simples de resolver. Sim. Ou mostra o documento, ó, Flamengo, tá aqui, ó, assinatura do seu presidente. O Flamengo pediu o documento, não apresentaram. Qual a dificuldade de apresentar? O Flamengo diz que não tem assinatura, a Libra diz que tem assinatura. Essa daí é uma coisa factual. Ou tem assinatura ou não tem. É isso. Então, assim, teoricamente fácil de resolver. é fácil de resolver, né? Você chega aqui e fala, ó, eu... Bem mais fácil que a arbitragem. Bem mais fácil, é bem mais fácil, não tem interpretação, né? O que eu quis Não só tem trazer é interpretação, que né? tudo isso, tirando o zoom do que foram os jogos, tem mais coisa crescendo, tem a aproximação do Palmeiras Então, mas com a o CBF. problema é esse, cara. O problema é que... Eu não gosto muito de figura central de clube, seja técnico, seja dirigente, seja presidente, qualquer coisa, que o cara leve a conversa de bar ou de roda de amigo como se fosse uma parada assim do tipo roubo, beneficiando não sei o quê. Só que essa parada acontece toda hora. Eu não gosto muito. Mas também acontece toda hora. Então, assim, numa boa, a frase do Boto E fica sem punição. a fala do Boto, normal. Acontece isso toda hora. Você acabou de dar 10 exemplos aqui. Normal. O Flamengo tá pressionando para que no próximo jogo, dúvida, pro Flamengo. Ou que pressiona os bastidores para que não aconteça erro contra os seus adversários que estão brigando com o título. Palmeiras e Flamengo. Eu acho, uma fala só pra mostrar que tá ali, sabe? O cachorro dando uma mijadinha ali no poste pra tá marcando o território. E para por aí. Acho que, Sim. não é Tá aí muita... o vídeo, galera, do TNT Esporte Brasil. E alguns detalhes eu até estou de acordo com relação à péssima arbitragem. A péssima arbitragem do Brasil, que tem que ser profissionalizada.
E não existe um complô favorecendo o Palmeiras. Mas a verdade é que o Palmeiras foi sim favorecido por toda essa ladainha, essa conversa do Abel, da Leila e todos. Desde aquele erro contra o São Paulo na Copa do Brasil, que não marcaram a linha e tudo mais, de lá pra cá, já tinha acontecido antes, mas de lá pra cá foi mais incisivo, teve mais constância de favorecimento pro Palmeiras. O jogo contra o Sport, um pênalti achado lá que o Palmeiras ganhou, só ali já foi 3 pontos. Contra o Vitória, contra o Ceará aí dentro do Allianz Parque, e agora só aí já são 12 pontos, amigo. 12 menos 55 era pra estar com 43. Vai, diga que esses 4 jogos foram empate. 43 mais 4 era pra estar com 47. Ah, conta outra. Isso é verdade. O Palmeiras e... Por isso que eu não entro muito na questão da disputa, porque São Paulo e Palmeiras, de acordo com... Eu vi uma pesquisa, agora não lembro quem foi, estava mostrando os mais favorecidos pela arbitragem. É Palmeiras e São Paulo. Então ali a briga era grande. E os que são mais prejudicados pela arbitragem é o Flamengo e Corinthians. E aí? Tenho que questionar ou não? Eu se eu fosse o Flamengo, o Felipe Luiz, o diretor técnico, eu conversaria com eles que quando entrasse em campo, eles, antes de cumprimentar todo mundo, o capitão do time chegar e falar o Bruno Henrique, sei lá, o Arrascaeta, ó, pessoal, time Flamengo. E mostrando ali da frente, da linha ali que separa o time do Flamengo ali quando canta o hino, e a arbitragem, ele ia apontar, ó, daqui pra lá, a equipe de arbitragem e o adversário são todos adversários. Não quero rodinha, ele apitar falta, pênalti, qualquer que seja, eu não quero rodinha do nosso time em cima. Deixa por conta deles, porque daqui pra lá todos são adversários, tanto a equipe de arbitragem como o time adversário. E passava por ele, nem pegava na mão. Não cumprimentaria a equipe de arbitragem. O adversário sim, mas a equipe de arbitragem eu não cumprimentaria. Tinha que ser assim. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like também, me ajuda demais. Hype o vídeo, compartilha, comenta, dê sua opinião aí, o que você acha. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.